Olá, queridos. É muito bom estar com vocês novamente aqui no programa Tempo de Atitude da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. E eu queria convidar você a nos fazer uma visita. As nossas reuniões, elas são todas as quartas-feiras às 20 horas e também aos domingos às 19h30. Será um grande prazer poder receber você. E hoje eu queria falar com você com base num tema que eu entendo ser um tema muito interessante da Palavra de Deus e que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu queria ler esse texto com você e queria compartilhar com você aí da Palavra de Deus. Diz assim o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entra, então, e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. E ele então respondeu: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu queria agora fazer uma oração com você. Eu te convido a fechar os seus olhos agora nesse momento, elevar os seus pensamentos a Deus, e juntos nós vamos buscar a presença do Senhor agora. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste momento, podendo, Senhor Deus, chegar-nos à tua presença. E eu te peço, Senhor, que esta palavra, que este programa seja um bálsamo na vida daqueles que estão ao alcance dessa transmissão. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, cada lar, cada família, cada coração, e que, Senhor, cada um de nós possamos ouvir a tua voz neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero falar com você hoje sobre o tema: quanto azeite tem na sua botija? Nós vemos no texto que uma viúva que era esposa de um grande homem de Deus, estava passando por uma situação muito difícil. Ela perdera seu marido e com isso também perdera os proventos necessários ao sustento da sua família e do seu lar. Na época, a sociedade e as famílias, elas eram organizadas de forma patriarcal. Ou seja, o homem tinha a responsabilidade de prover os meios necessários para a subsistência do lar. Na perda do marido, aquela mulher então ficou desamparada. Não havia para ela condições de manutenção da sua família. Os credores começaram a bater na porta e começaram a cobrar a ela as dívidas da família, daquele lar. E aí, queridos, ela ficou numa situação muito difícil, porque na época, se você não pudesse pagar a dívida com dinheiro ou com bens, você então se tornaria escravo até o pagamento final daquela dívida. Os filhos dela então seriam levados para se tornarem escravos até que então a dívida fosse completamente paga. Uma situação desesperadora. Ela então, naquele momento e naquela situação em que estava vivendo, ela procura o profeta e vai até ele para tentar ver com ele o que seria possível fazer, a maneira como ela poderia resolver uma situação tão difícil. Nós vemos no texto que o marido daquela viúva era profeta.
Ela chamou ele de filhos dos profetas. E nós vemos então que ele era membro da escola de profetas, era um homem de Deus. Ele temia o Senhor, ele era um homem fiel ao Senhor, era um homem que se dedicava ao ministério de Deus. E então você pode pensar assim, poxa, mas um homem que dedicava a sua vida a Deus e que fazia algo especial diante de Deus e a sua família passando por uma situação assim tão difícil, eu queria dizer para você uma coisa: quando você aceita Jesus como seu Salvador e tem sua vida transformada pelo poder e pela ação de Jesus, você não está isento de problemas. Aliás, Jesus falou algo muito específico sobre essa situação. E ele disse assim: no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que o Senhor nos mostra e traz para a gente como sendo uma certeza é que mesmo no problema, mesmo na dificuldade, Ele será fiel, Ele é fiel e Ele vai trazer os meios necessários para cada um de nós superarmos os problemas, superarmos as dificuldades. Nós passaremos por dificuldades? Sim. Nós passaremos por problemas? Sim. Mas o Senhor nos promete, aliás, Ele nos garante, que nós não passaremos por essas situações sozinhos. Então, queridos, nós vemos nesse texto que ela estava numa situação muito difícil e procurou o profeta Eliseu para buscar uma solução. E o profeta, então, lá no verso 2 diz assim: que hei de te fazer? Ou seja, o que fazer num momento como esse? Qual é a solução para uma situação tão difícil quanto essa? O profeta também não tinha uma resposta para lhe dar. O profeta também não tinha, ele mesmo, condições de resolver aquela situação. Mas ele cria num Deus que é todo-poderoso, que poderia fazer algo especial na vida daquela viúva, na vida daqueles meninos, na vida daquela família. Então, o Espírito Santo de Deus deu ao profeta uma direção. Sabe por quê, querido? Porque no momento da dificuldade, no momento do problema, cria-se então um terreno propício para a operação do milagre. Quando nós estamos numa situação cujas soluções não existem, a gente então está no momento adequado, no momento ideal, para que Deus opere um milagre, porque Deus opera na área do impossível. O nosso Deus é um Deus dos impossíveis. Então, nada está distante da direção e da bênção de Deus e da operação do milagre por parte de Deus. O profeta, então, chega para aquela mulher e naquela situação difícil que ela estava passando, ele, então, procura fazer uma pergunta a ela que faz toda a diferença. O profeta, então, chega para ela e pergunta para ela: o que você tem em casa? Dize-me, o que é que tens em casa? Sabe, queridos, o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle. E nós temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. Olha o que acontece em seguida. A mulher, ela respondeu ao profeta como muitos de nós responderíamos naturalmente. Ela chega para o profeta e diz assim: tua serva não tem nada em casa. E depois ela complementa dizendo: senão uma botija de azeite. Ora, como ela não tem nada? Na verdade, ela tinha sim uma botija de azeite, mas era tão pouco diante de uma situação tão difícil, era tão pouco diante das circunstâncias que ela estava passando. Ela tinha ali um grande problema e aquela pequena botija de azeite não iria resolver. Mas interessante é que Deus, quando faz o milagre, Ele faz com aquilo que temos. Ele faz dentro das circunstâncias que vivemos. Talvez você possa estar olhando para a sua vida hoje e não esteja enxergando uma luz no final do túnel.
Talvez para você, você também esteja como aquela viúva, entendendo que hoje você não tem nada, que hoje você não tem esperança, que hoje você não vê uma forma de resolver as situações pelas quais você está passando. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, que aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, Deus pode multiplicar, fazer um milagre, operar maravilhas e transformar a realidade da sua vida. Foi assim com aquela viúva. Ela então diz para o profeta: olha, eu não tenho nada, senão uma pequena botija lá com azeite. E aí Deus faz algo sobrenatural naquilo que ela tem. Pode não ser exatamente aquilo que ela gostaria de ter, porque na verdade o que ela gostaria de ter era dinheiro suficiente para resolver os problemas financeiros do seu lar. Na verdade, o que ela gostaria de ter era uma apólice de seguro do marido, dando a ela a possibilidade de quitação de todas as dívidas. Mas, apesar de ela não ter aquilo que ela gostaria de ter, aquilo que ela queria ter, ela tinha o suficiente para que Deus pudesse fazer algo sobrenatural. Meus queridos, precisamos entender que Deus opera debaixo daquilo que nós temos. O que você tem hoje? Se você tem saúde, glorifica a Deus. Se você tem uma família, glorifica o Senhor. Se você tem um pouquinho de dinheiro capaz de pagar a passagem do ônibus, glorifica ao Senhor. Agradece a Deus, porque é com isso que você tem que Deus vai operar um milagre. Não fica preocupado com o que você não tem, não fique preocupado com o caminho que você ainda tem que percorrer, porque nesse caminho você não estará sozinho, Deus irá com você, Ele vai te acompanhar, Ele vai ao teu lado, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te dar a vitória, porque Ele é fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tenha certeza de que o mais Ele fará. Ele fará, independentemente da situação, mesmo que as coisas digam que não há solução, em Cristo Jesus você pode alcançar a solução do seu problema. E nós vemos então que a direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Está lá nos versículos 3 e 4 do texto que lemos. Muitas vezes, os milagres de Deus não são tão exponenciais como gostaríamos que fossem. Não são tão sobrenaturais ou tão espirituais como gostaríamos que fossem. Porque, na verdade, queridos, Deus usa aquilo que nós temos. Deus usa as ferramentas de que dispomos para a operação do milagre. O profeta, então, diz para ela o seguinte: olha, pega o que você tem e faz o seguinte, vai atrás dos seus vizinhos, pega o máximo de vasilhas que você puder e deita o teu azeite nessas vasilhas. Interessante isso. As ferramentas que ela possuía, aquilo que estava ao alcance dela, Deus usou para fazer aquilo que ela não poderia fazer. Aí o Senhor então vem, usa aquilo que ela tem. O Senhor usa o pouco, o Senhor usa aquilo que está ali à disposição, práticas e situações bem humanas, materiais bem humanos. A gente às vezes espera o sobrenatural de Deus por meio de milagres extraordinários. Mas, querido, preste atenção no que eu vou te dizer. O milagre é a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. O milagre é aquilo que você precisa acontecer no momento em que você precisa, da maneira que você precisa, na medida certa que você precisa. E dentro desse contexto, quando você olha para trás, o que o Senhor já fez por você? Certamente, se você parar para pensar, você vai ver que em alguns momentos da sua vida, claro fica que Deus operou milagres, pequenos milagres do dia a dia, situações que você percebe que se fosse por uma situação natural,
talvez você não tivesse chegado até onde você chegou. Mas Deus opera no dia a dia e Ele está preocupado também com você nas pequenas coisas. O nosso Deus, Ele cuida das grandes coisas, mas o nosso Deus também cuida das pequenas coisas. Todos os detalhes da nossa vida são importantes para Deus. Todas as circunstâncias da nossa vida são de atenção para Deus. Deus presta atenção em nós. Deus cuida de nós, porque Deus nos ama e esse amor é incondicional. Então esse amor nos alcança nos pequenos detalhes, nas pequenas necessidades. Tudo aquilo que Deus tem para nós, viveremos na medida em que crermos no Senhor e entregarmos a nossa vida e a nossa história nas mãos de Deus. E olha que coisa interessante. O que Deus mandou então aquela viúva fazer? Através do profeta. Em primeiro lugar, lá no verso 3, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, o que o profeta estava dizendo para aquela viúva? Vai lá, corre atrás, vai à luta, faz aquilo que você é capaz de fazer, faz a sua parte. Não deixa as coisas acontecerem sozinhas, toma as rédeas da tua história, toma nas mãos as rédeas da tua vida e faz a sua parte. Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração, mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Aquela mulher então foi convidada pelo profeta a participar da solução do seu problema. Então, queridos, nós vemos que Deus agiu de maneira sobrenatural, mas ela fez a sua parte. Eu me lembro lá da ressurreição de Lázaro. Jesus foi lá na casa de Lázaro. Lázaro estava 3 dias morto, já estava sepultado. A pedra estava posta na entrada daquela tumba e ali dentro daquela situação a esperança tinha ido embora porque Lázaro estava morto, já fazia 3 dias. Mas Jesus chegou até aquele lugar, a bênção chegou até aquele lugar, a possibilidade do milagre chegou até aquele lugar. Mas o que Jesus pediu para aqueles homens é: retirem a pedra. Por quê, queridos? Porque a retirada da pedra os homens poderiam fazer. O milagre da ressurreição só Jesus podia fazer. Então, o que você pode fazer hoje para resolver o problema pelo qual você está passando? Qual é a solução que você pode empreender? Vá em frente, vai à luta, faz a sua parte, confia no Senhor, entrega diante dEle e pode ficar tranquilo, porque o milagre Ele vai fazer. O milagre o Senhor fará. Um exemplo entre tantos, queremos ver que as nossas igrejas frutificando, crescendo, cheias de novos discípulos para Jesus, mas às vezes a gente não obedece o ide de Jesus, que está lá em Mateus 28, de 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos promete que estará conosco. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não haverá um dia sequer que você vai passar sozinho. Porém, você deve entregar sua vida a Jesus, você deve buscar viver a vontade de Deus, e dentro desse contexto, então, o Senhor estará contigo, viverá ao teu lado, caminhará com você, e você irá viver a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que o Senhor orientou que aquela mulher providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Aqui então nós vemos uma coisa muito importante: o Senhor é muito generoso, Ele sempre dá ou quer dar sem medida, abundantemente. Aquela mulher então, ela percebe que se ela providenciasse e fizesse a parte dela, Deus poderia fazer algo sobrenatural. Certamente Deus tinha algo muito grande para dar a ela.
E então o profeta diz para ela, olha, vai lá e corre atrás e faz o seu melhor, junta o máximo de vasilhas que você puder. E aí então ela procura fazer aquilo que o profeta falou, sabe? Nós só bebemos o tanto que desejamos, mesmo que a fonte seja inesgotável. Ou seja, nós recebemos na exata medida daquilo que cremos. A nossa fé é a força motriz que move o coração de Deus na direção da operação do milagre sobre a nossa vida. Ou seja, na medida em que confiamos no Senhor, quanto mais confiamos no Senhor, quanto mais entregamos nas mãos do Senhor, quanto mais cremos na providência do Senhor, mais então o Senhor tem condições de agir de forma sobrenatural e derramar sobre nós as suas bênçãos. Quanto mais você confia no Senhor, quanto mais você entrega nas mãos do Senhor, quanto mais você deposita a tua confiança nas mãos do Senhor, mais o Senhor se aproxima de você, mais Ele se dá a conhecer a você, mais Ele então ouve o seu clamor e atende a sua necessidade. Nós recebemos na exata medida daquilo que cremos. E lá no verso 6 nós vemos uma coisa muito interessante. Olha o que diz lá o texto. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E aí então o azeite parou. O azeite da viúva só parou de correr quando terminaram as vasilhas. E aí eu te faço uma pergunta. Se a mulher tivesse providenciado mais vasilhas, o que teria acontecido? Certamente, se ela tivesse mais vasilhas, ela teria recebido mais azeite. Quanto mais vasilhas ela tivesse, mais azeite então ela receberia. Isso nos mostra que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais recebemos dele. Muitas vezes, queridos, nós buscamos ao Senhor somente na dificuldade. Muitas vezes a gente só busca ao Senhor quando o cinto aperta. Muitas vezes a gente só busca ao Senhor quando as coisas estão difíceis, como a situação da viúva, nós olhamos em volta e não vemos uma solução, e aí então nesse momento a gente busca ao Senhor. E aí a grande questão é, se buscarmos ao Senhor, se colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, e se fizermos isso em amor, pode ter a certeza, a palavra de Deus nos diz, a um coração quebrantado, Ele, o Senhor, não rejeitará. Ele não te rejeitará, querido. Não importa o que você já fez, não importa por onde você andou, não importa se você viveu ou não de acordo com a vontade de Deus. Deus não está preocupado com o teu passado. Deus não está preocupado com o que você já fez. Deus não está preocupado com o dia de ontem. Deus está preocupado com a decisão que você vai tomar hoje. Deus está preocupado com o que você fará hoje. Deus está preocupado com a decisão que você toma hoje, que repercutirá na sua vida no futuro. É para isso que Deus está olhando. Deus não está olhando para o teu passado, porque o teu passado não determina o teu futuro. Quem determina o teu futuro é o Senhor. Não deixa aquilo que ficou para trás influenciar a sua vida hoje, mas permita que o Senhor construa uma nova história, reescreva a sua história, de tal maneira que o teu final seja de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. No versículo 4 do texto, nós vemos que o profeta dá àquela mulher uma recomendação. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Isto nos lembra uma coisa que Jesus falou sobre a oração. Lá em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus nos ensina o seguinte: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Querido, busque primeiro a direção de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Feche a porta do teu quarto.
Coloca diante de Deus as tuas necessidades. Busca o Senhor em primeiro lugar. Antes de você tomar aquela decisão, antes de você chegar e dizer que sim ou que não, antes de você virar para a direita ou para a esquerda, procure colocar a sua vida diante do Senhor. Peça a direção de Deus, porque certamente Deus irá trazer a você a melhor resposta, a melhor solução. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, quando buscamos ao Senhor no nosso secreto, isso traz diante de nós a possibilidade de vivermos uma vida de prosperidade. E quando eu falo vida de prosperidade, não significa dizer necessariamente vida de dinheiro ou de grandes recursos financeiros, porque prosperidade vai muito além do dinheiro. O que adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde para gastar esse mesmo dinheiro? O que adianta você ter muito dinheiro e não ter pessoas ao seu lado que te amem, como a sua esposa, como seus filhos, para estarem desfrutando desses benefícios que o dinheiro pode trazer? Muitas vezes a gente acha que prosperidade é um carro novo, é uma casa nova, é dinheiro no banco, mas a verdade é que prosperidade é termos aquilo de que necessitamos, na medida daquilo que precisamos. Nada nos falta, tudo está na medida certa. Isso então, biblicamente falando, é o conceito ideal de prosperidade. Somos prósperos quando buscamos ao Senhor, porque o Senhor tem, dentro do contexto da vontade dEle para a nossa vida, a garantia de que nós não viveremos fora daquilo que Deus tem para nós. Nós não viveremos longe da verdadeira prosperidade. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor proverá, o Senhor nos concederá, o Senhor nos dará. Sabe, o que vale aqui é a atitude de, em primeiro lugar, recorrermos a Deus. Quando a gente recorre a Deus, quando a gente busca o Senhor, quando a gente coloca em primeiro lugar a vontade de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E eu digo para você, nesse momento, qual é a situação que você está enfrentando? Será que você olha para si mesmo e diz assim, olha, não tem nada em mim que Deus possa querer, que Deus possa aproveitar? Eu quero dizer uma coisa para você, Deus criou você. Ele criou você para que você viva uma vida ao lado dele. Ele tem um propósito para a sua vida. E, com certeza, você tem um valor inestimável para Deus, porque Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para te salvar, para trazer a você a possibilidade de, mais uma vez, você estar na presença dEle, porque Ele te ama, porque Ele quer estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com você e porque certamente na sua história Deus quer participar. Que Deus te abençoe. É um grande prazer poder estar com você nesses momentos e o que eu peço ao Senhor é que ainda hoje você tenha uma experiência verdadeira com o Senhor. Você entregue o seu caminho ao Senhor. Você permita que Deus haja sobre a tua vida. E naquilo que você tem, na situação que você está enfrentando, nas circunstâncias que você vive, Deus será fiel. E Ele trará sobre você a sua bênção, a sua direção e a vitória. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria colocar a sua vida diante do Senhor. E eu queria pedir a Deus que venha estar trazendo o milagre que você precisa nesse momento. E eu convido você a que você feche agora os seus olhos e eu quero orar com você e eu quero pedir ao Senhor a sua bênção sobre a tua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e fale comigo em pensamento assim. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque tu nos ama, mesmo que não tenhamos nada para oferecer. O que poderíamos nós, seres finitos e falíveis, oferecer a um Deus todo-poderoso? Mas, Senhor,
nós te agradecemos pelo teu amor, infinito amor, incondicional amor, incompreensível amor. E te pedimos, Senhor, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia estejam agora, Senhor, invadindo os lares e os corações daqueles que estão assistindo a esse programa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, traz o milagre, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que tu tens preparado no teu coração para a vida de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, supre as nossas necessidades. Ó Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa o nosso futuro, traz esperança, renova as nossas forças, ajuda-nos a caminhar. Mas, Senhor, em primeiro lugar, queremos entregar diante de Ti as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que quando entregamos as nossas vidas diante de Ti, ó Senhor, Tu nos dá a oportunidade de viver uma nova vida, de reescrever a nossa história, de viver algo novo e algo sobrenatural que está no Teu coração para as nossas vidas. Por isso, Senhor, toma conta agora das nossas vidas, toma conta agora dos nossos corações. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu venha estar visitando agora cada pessoa que está do outro lado da tela e que, Senhor, em nome de Jesus, cada um possa se sentir tocado pela presença do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, eu te peço, Pai, salva, liberta, abençoa, traz aquilo de que precisamos, opera o milagre e faz tudo novo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado porque é um privilégio para mim poder estar com você nesses momentos e eu peço ao Senhor que Ele esteja te abençoando. E eu quero mais uma vez convidar a você para que você esteja conosco. Nós temos cultos às quartas-feiras às 8 da noite e aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Atitude em Cordeiro fica ali no bairro Sena Campos, pertinho do Colégio Antônio Peckley. Faça-nos uma visita. Eu quero te abraçar, eu quero orar com você e eu quero ver a glória de Deus operando sobre a sua vida. Um grande abraço, até o próximo programa e que Deus te abençoe em nome de Jesus.